Graça e paz. A partir de hoje, estarei compartilhando com vocês um estudo bíblico dividido em capítulos, tratando sobre a sabedoria do alto versus a sabedoria terrena. O subtítulo de hoje é Fomos salvos para as boas obras. Texto base, Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Tiago cita dois tipos de sabedoria: a sabedoria do alto e a sabedoria aqui de baixo. A sabedoria do céu e a sabedoria da terra. A sabedoria verdadeira e a sabedoria falsa. A sabedoria que se manifesta em frutos e a sabedoria infrutífera. A sabedoria do céu é verdadeira, enquanto a sabedoria da terra não é a verdadeira sabedoria, porque tudo que é terreno está comprometido com o pecado. Existe um contraste nas características entre a sabedoria do alto e a sabedoria terrena. A origem da sabedoria do alto é de Deus, e a origem da sabedoria terrena é do homem. Entretanto, sabemos que o coração humano ele é trapaceiro, destilando cobiça e amargura. Em primeiro lugar, obras não salvam o homem do pecado. Tiago diz que a verdadeira sabedoria se manifesta em obras. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. É necessário salientar que nós não fomos salvos pelas nossas obras, mas para as boas obras em Cristo. Não salvos por obras. A salvação não depende do mérito ou esforço humano, pois é um dom gratuito de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo. Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. As obras não salvam, pois é um favor imerecido de Deus, concedido através da sua graça e misericórdia. Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Todas as ações humanas estão contaminadas pelo pecado. Por isso, não podem, de forma alguma, comprar ou garantir a salvação. Vamos conferir aqui em Salmos 49, versículos 7 e 8. Nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e os seus recursos se esgotariam antes. Salvação é uma obra soberana e graciosa de Deus e não pode ser adquirida por esforços, méritos ou recursos financeiros. Mesmo que somem todas as riquezas materiais existentes no mundo, elas continuariam sendo insuficientes para pagar o resgate da alma humana. Somente o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, pode redimir o homem da escravidão do pecado. A fonte de todo o problema se encontra no coração do ser humano, que de forma natural é sempre inclinado para o mal. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz: Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. na
Nova Versão Internacional diz: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? o versículo 14 e depois o versículo 16 do capítulo 3 de Tiago. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Então, tome muito cuidado com seu próprio coração, pois até mesmo as boas intenções estão todas contaminadas pelo pecado. Salvos para as boas obras. Boas obras é evidência, é o fruto, e não a causa da salvação em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Somos feitura, obra-prima do Deus soberano, pois somos feitura dele. Antemão significa que essas obras foram providenciadas antecipadamente, só mesmo por revelação do Espírito para entender esse mistério. Em seu propósito eterno, o Pai planejou previamente as boas obras para que os regenerados andem nelas e não gloriem-se em si mesmos. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Na nova versão transformadora diz: Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. olha, mesmo antes de criar o mundo. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. tudo foi cuidadosamente planejado pelo Pai para a sua própria glória. Então podemos perceber que só os regenerados podem realizar boas obras. Fomos gerados em Cristo para as boas obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras. As ações do homem natural, por mais bem intencionadas que sejam, não resultam em boas obras, visto que toda a sua motivação está comprometida pelo pecado. Boas obras foram preparadas pelo Pai para aqueles que estão em Cristo. Quem está em Cristo é espiritual. Quem não está em Cristo é terreno. João, capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. O homem não regenerado é incapaz de agradar a Deus com as suas obras. Boas obras são ações exclusivas dos renascidos em Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Então, o objetivo final das boas obras é a glória de Deus. O verdadeiro crente, ele vive testemunhando publicamente a fé em Jesus Cristo, servindo ao próximo em amor, graça e misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Fomos regenerados em Cristo para manifestar as virtudes de Deus nesse mundo caído. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Do início ao fim, a salvação é obra exclusiva de Deus e não por resultados da justiça humana. Tudo se origina nele e termina nele.
Portanto, toda a glória para ele. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. As obras do homem irregenerado não visam a glória de Deus. Ele faz coisas úteis com motivações equivocadas. Porém, todas as ações do salvo devem redundar para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Segundo, a verdadeira sabedoria se manifesta em obras. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. A verdadeira religião não consiste apenas em frequentar reuniões, pregar ou ouvir sermões. Oratórias eloquentes e canções executadas com habilidades excepcionais não são suficientes. Precisamos colocar em prática na nossa vida diária o que lemos, pregamos, cantamos ou ouvimos. Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. A fé sem obras para nada aproveita. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. 1 João, capítulo 3, versículo 14 ao 18. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nós somos o que pensamos. Nós somos o que fazemos. A verdadeira sabedoria não está apenas num conhecimento intelectual guardado na mente, mas num conhecimento pessoal e relacional que deve ser aplicado diariamente em ações concretas, promovendo a harmonia, as pessoas individuais e também o bem-estar coletivo. Novo nascimento é uma transformação interior que envolve a mente, emoções e vontade. Deus coloca o seu espírito no novo coração para que a pessoa viva em obediência a ele. Jeremias, capítulo 32, versículo 38 ao 40. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 ao 27 e depois o versículo 31. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e terei nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações. O Espírito Santo, ele nos faz algumas perguntas. Dizemos que fomos salvos por meio da fé. Isso está escrito em Efésios capítulo 2,
versículo 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, que esta fé resulte em boas obras, que já foram preparadas pelo Pai para que andássemos nelas. Efésios 2 e 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Novo nascimento não significa comportamentos aprendidos, mas a presença de Cristo em nós. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então fica a pergunta: somos novas criaturas? É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se somos novas criaturas, devemos viver em novidade de vida. É o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Vivemos com Cristo? É o que diz Romanos 6 e 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Se vivemos em Cristo, então devemos andar como ele andou. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Na Bíblia King James atualizada diz: Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. somos templo do Espírito de Deus? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Temos o Espírito Santo dentro de nós? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Se nós cremos que o Espírito Santo está dentro de nós, então o fruto do Espírito tem que ser manifesto fluentemente em nós, no convívio do lar, conosco mesmo e também com as outras pessoas. É o que está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. A fé verdadeira manifesta o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Fruto está no singular. Dentro dele encontramos gomos, 9 virtudes. São 9 virtudes num único desenvolvimento espiritual. Depois de citar as obras da carne, o apóstolo Paulo ele cita 9 virtudes morais do fruto do Espírito. E as obras da carne, elas são produzidas naturalmente pela natureza pecaminosa humana. Porém, o fruto do Espírito é a operação do Espírito Santo na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Por si mesmo, o homem só consegue produzir as obras da carne. O fruto do Espírito não se origina no ser humano, através de uma autodisciplina ou esforço próprio. O fruto do Espírito é a constante atuação do Espírito Santo.
Pense nisso. O fruto do Espírito capacita o crente a viver em harmonia com Deus, com o próximo e com ele mesmo. Se você se identificou com essa mensagem, ore juntamente comigo. Pai de misericórdia e graça, te louvo pela constante e permanente manifestação do teu Espírito na minha vida. O Espírito que despedaça todo jugo, que despedaça o coração de pedra através do poder da tua palavra que age como uma poderosa marreta. O Espírito que opera arrependimento e faz-me odiar o pecado. Diariamente revela-me a lamentável situação do meu eu, que ainda sente os efeitos do pecado original. Necessito constantemente da tua graça, da tua misericórdia e providência. Capacita-me a confiar no seu poder e amor, entregando-me sem reserva ao seu cuidado, descansando a minha alma em ti, não buscando nada em mim mesmo, mas somente em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Que jamais eu me conforme com a letargia, inatividade, omissão, mornidão espiritual. Que a minha fé, recebida de ti, seja somada à virtude, o conhecimento, o domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, o amor, me aperfeiçoando até o dia da volta do Senhor Jesus. Que sempre eu odeie todo falso caminho e doutrinas que são contrárias à tua palavra. Que eu sempre receba a capacidade do teu Espírito para cultivar o amor, manifestar graça, estender misericórdia, sempre avançando em diligência, sempre em oposição ao pecado, e que eu jamais venha a negligenciar aquilo que é necessário para o testemunho do meu caráter cristão e a necessidade do meu próximo. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém.